Estamos ao vivo, hein? Eu tava lendo vocês Chegamos, aqui. hein? Já teve gente que falou, agora eu tenho certeza que vai. É. Nós também. Agora vai, hein, Marcelo? Agora vai. Nós estamos ao vivo neste canal maravilhoso, porque vocês estão super ansiosos para saber como é que foi a reunião com a construtora. E é para isso que a gente está aqui hoje. Ontem a gente fez a reunião com a construtora, durou 2h30. Foi, filho. E vocês estão aqui para a gente conversar sobre o que vai ser feito, como foi resolvido, quem vai arcar com o quê e por aí vai, né? Antes, vai deixando seu like, já vai comentando, já vai compartilhando. Queria agradecer todo mundo que nesses dias mandou mensagem pra gente, tanto aqui no canal, quanto no e-mail, lá na Web TV Brasileira, nas redes sociais. Muito obrigada, vocês são muito carinhosos com a gente, super preocupados também. Obrigada, viu, gente? Gente que entrou em contato, que é do ramo, para dar dica do que pode, do que não pode, advogados. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Então, por isso que a gente deve uma satisfação aí, explicar para vocês o que deu, né? Antes da gente entrar nesse mérito, Marcelo, o que você acha da gente mostrar como é que tá? Bora lá. Porque os meninos trabalharam esses dias, né? Refazendo aquilo que foi estragado, porque teve que entrar de novo com a máquina para poder botar as estacas extras. E aí a gente mostra para vocês. Mas antes, deixa eu contextualizar para quem é novo no canal. Bora. A gente está construindo uma casa aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, na área de Orlando. É uma casa de frente para o lago, é um terreno de frente para o lago, é um terreno pantanoso. A Flórida é toda um pântano, tem áreas melhores, áreas piores. O nosso terreno não deu compactação. Então a gente teve que fazer vários estudos, ter aí um engenheiro fazendo um projeto de fundação e eles chegaram à conclusão que colocar estacas helicoidais seria perfeito para a gente, para esse terreno aqui. O primeiro projeto estava certinho de fundação, foi executado com 70 estacas. Quando o inspetor veio fazer a inspeção, ele questionou não ter estacas no meio assim da casa e no meio da garagem, porque só tinha ao redor, né, no gabarito da casa. E aí voltou-se ao engenheiro civil que fez o primeiro projeto e aí a gente vai explicar para vocês que foi por isso que a gente fez a reunião. A saga. Porque aí viu-se que tinha um erro e que precisava colocar mais 16 estacas. E aí começou a nossa saga de como, onde, por quê. E meu Deus do céu, mas 16 estacas, como é que vai ser, quem vai pagar e tal. E a gente precisava entender o que aconteceu, né? Então vamos mostrar pra vocês como é que tá agora, aí a gente volta daí, certo? Bora. Bora, Marcelo. Vamos, filho. Ô, calor, hein? Fala sério. Hoje tá muito, muito quente. Ontem à tarde choveu muito. Até falei, nossa, vai estragar o trabalho dos meninos de novo. Menino. Mas choveu mais, acho que lá na nossa casa do que aqui embaixo. A gente mora 15 minutos daqui, pra você ver como a Flórida é assim, estranha. É de lua, né? Às vezes chove muito assim, num lugarzinho e no outro não chove nada. Bom, só cuidado, baby, que pra você não... É que tem que mostrar estragar de cima, mais, né? Eu não sei qual que é o lugar melhor pra mostrar. Aqui acho que pode ser. Então, ó, eles refizeram tudo, essa parte dessas ferragens. Eu sempre falo para vocês, desculpa, gente, eu não sei o nome das coisas. Às vezes eu sei o nome em inglês, mas não é o mesmo nome em português. Mas eles refizeram toda essa forma de ferro, né? Que isso tudo acabou sendo estragado, porque o rapaz teve que voltar e colocar essas estacas aqui no meio. Essas estacas que eu falei para vocês que não tinham, tá vendo? E ele precisou colocar... e mais algumas ali na área da garagem. Na garagem ali, então, essa área aqui, quem acompanhou viu, ficou toda estragada. Alguns lugares mais, outros lugares menos. E aí os meninos, porque aí não tem como ficar remendando, né? Tiveram que tirar tudo e fazer tudo de novo essa parte. Pode ver que tá bem diferente e aprofundou do que era. Também, né? Parece que aprofundou. Porque assim, uma vez que deu ruim no primeiro projeto... E foi feito um outro projeto, mudou várias coisas. E eu vou explicar para vocês algumas coisas, né? Porque tem outras que as pessoas me falam, mas também eu não guardo, gente. Vocês sabem, né? Minha cabecinha... É muita informação, É muita informação, não é minha área. Então... Mas eu vou falando assim do jeito leigo que vocês sabem, né? Então eles fizeram tudo. Mas não vou fazer você andar ali não, que lá tá ruim de andar. Tá bom. Porque aí você pode cair com o pé e estragar o trabalho do Se você quiser ir, nós vamos. Você quer ir? Bora, vai. Então tá. Tá me chamando de arregão?
Não é isso. É porque Tá eu querendo andei facilitar aqui meu antes. trabalho? É, e eu vi que tá meio Não, com vambora. ups and downs. Vambora. Tá vendo? Foi tudo refeito. Essa parte das colunas do pátio, que isso aqui vai ser a nossa varanda, né? A varanda pega de fora a fora. Não teve que fazer nada. As colunas estavam certas no primeiro projeto, então não teve que mexer, pelo menos nisso, né? Tá vendo ali no meio, ó, as estacas? Então essas estacas foram colocadas, isso não tinha antes. Foi isso aí que o inspetor apontou. Ele falou, tá, mas e aí? E o meio, como é que vai ficar? E aí começou a nossa saga aí. Que até então a gente só tinha esse aqui da escada, né? É, a gente tinha meio, esse da e escada. acho que tinha mais um aí que tava em algum canto, né? Tem um ali enterrado, tá vendo ali? Tá vendo? Tá ali enterrado. Tem outro aqui no meio. Me parece, tá, gente, que essas que estão mais altas vai ter que aterrar primeiro para depois cortar elas. Acho que foi o que eu entendi que o Bob me disse aquele dia. Agora também não sei. Essas maiores aqui. Que é tanta informação. Então, as plantas crescendo ali no meio já, menino. Menino, mato. Vocês lembram como tava aqui? Quem tá desde o começo, quando viu que a gente limpou, isso aqui tava limpinho. Tava zerado. Dava pra ver o lago, acredite, tem um lago lindo ali atrás. Lá embaixo. Isso aqui tava limpinho, olha como já cresceu. Os matos estão entrando até ali, ó, na porta da minha sala. Na porta da minha sala, né? Ai. Essa parte aqui também não teve que mexer, que é a coluna da frente da casa. Sim, porque são aqui, duas, né? Aqui vem um telhadinho, né, para a entrada da casa. Então também não teve que mexer. Essa é a frente da casa. A frente da casa não é virada para a rua. Para quem não é novo no canal, a frente da casa é virada para o nosso próprio terreno, porque a gente tem 5,5 acres, que dá mais de 22 mil metros quadrados, né? Então, como a rua já está ali e o terreno ele é longo assim e ele é curtinho aqui assim, a gente não quis fazer virado para a rua, a gente quis fazer virado para o nosso próprio terreno. E o legal é que aí a gente vai poder fazer o nosso outro plano aqui, né? Limpar tudo isso. Isso, deixar só as árvores zona grande. Tomara que dê para deixar, né, Bá? Vai depender aí da onde vai colocar a piscina. E o gazebo. Nós já estamos aí com uma ideia diferente. Lembra que antes a gente falou, vamos fazer uma casinha da piscina? A gente está com uma ideia diferente, porque vou falar a verdade. A casinha da piscina ficou mais cara do que eu imaginava. E aí a gente pediu um orçamento para fazer como se fosse um pavilhão, assim. Então seria aberto, não seria aberto, nada fechado igual uma área de churrasqueira, uma piazinha, continua a área de churrasqueira, cozinha, né? Cozinha ali para fora e tal, uma ducha, um banheirinho e tal, mas nada fechado. A gente pediu para orçar isso aí, para ver a diferença de uma casinha da piscina mesmo, que era nosso primeiro, porque a gente vai gastar muito aqui ainda, gente. A gente tem que murar, que a gente escolheu botar um muro. Prós e contras, o muro é mais caro agora, mas lá na frente a gente vai ter menos despesa. Manutenção de madeira ou mesmo a cerca viva com landscape, né? Então a gente quer privacidade, a gente quer fazer uma barreira do som. Isola, né? Isolar o som dos carros que passam, porque, volto a dizer, o terreno ele é comprido, mas ele é curto aqui, né? Então fica muito perto a rua, então a gente quer murar. Tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda, então... E eu não sei, se você colocar assim mesmo, vamos usar a casinha, a casa, vamos usar. Acho que a gente vai, mas eu não sei se vale a pena gastar tanto. Acho que é um investimento... Eu acho que a gente podia usar esse dinheiro para outra coisa e continuar Exato. Com o pavilhão. Vou até colocar para vocês depois, lá no nosso Instagram, vai lá, segue a gente se você não segue. Construindo com Tatiana. Construindo um pavilhão desse que eu vi, que eu mandei para o construtor para ele cotar. A gente estava assistindo uma dessas séries, obviamente não seria igual, teria algumas diferenças, só inspiração, mas para vocês saberem a dimensão, o tamanho que seria e tal, tá? Então me lembrem, se eu esquecer de colocar lá para vocês, é porque às vezes eu esqueço. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Pera lá. Sempre torcendo pela filha. Olha, gente... Eu não sei o que ela tem, que eu sempre leio o comentário dela. Eu acho que é porque ela escreve em letras garrafais.
ela usa essa estratégia há um tempão e dá muito certo. Ruby Arantes. Ô ícone, sempre torcendo pela felicidade de vocês. Agora essas paredes sobem. Uhul. É isso, filha. Agora vai, Rúbia. Pois é. Agora que vai. Até o finalzinho de outubro, né? Comecinho de novembro, já tem isso daí pronto para poder colocar o muro, né? Verdade. Nós vamos falar sobre isso. Mas vai ter coluna agora no meio da casa? Não, Ju. Ô, Juliana, essas estacas, elas suportam o piso de concreto. O contrapiso, sabe? Que antes ele ia ficar flutuando. Então, esse foi o problema. Antes, só tendo estaca ali no gabarito da casa, nas paredes, só aqui, em volta. Em volta da casa, não ia suportar o peso do concreto que vai, né? Do contrapiso. Então, por isso que achou esse erro. Mas assim, o primeiro engenheiro que fez o primeiro projeto, ele sabia disso, óbvio. Tanto que quando o construtor contou pra gente que tinha esse projeto de 70 estacas, ele falou, vai ficar flutuando, o engenheiro disse que vai ficar flutuando, mas nós vamos fazer uma malha de ferro para suportar isso. Só que aí questionaram isso, né? Então ali no meio não vai ter coluna nenhuma, tá, gente? Mesmo porque ali no canto é o nosso quarto. Ah, é? Aí já aqui tem a nosso garagem, banheiro, não pode aqui a ter coluna. garagem. Então assim, não vai adicionar parede, é só suporte mesmo pro contrapiso, da fundação mesmo da casa. Aqui esse pedaço aqui, ó. Vocês lembram, né, que tinha aqui uma estrutura aqui também? Nesse meio? Ah, tinha Verdade. Depois aí seguiu o restante. Aquela ferragem ali onde a máquina passou ali. Ah, destruiu, né? Deu uma entortadinha básica. Então, quando vão concretar? Já tem data? Então, Jones, nós vamos falar para vocês agora o que a gente sabe dos próximos steps. Porque onde é que a gente está agora? Na mesma etapa que a gente estava lá quando começou o inspetor vir e falar, não tem o capzinho, cadê um cap para mostrar? Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês lembram quando o inspetor veio e não inspecionou porque não tinha isso aqui nas barras? Ainda não tem, tá vendo? Que eles não colocaram em tudo. Eles têm que colocar. Então a gente está nessa mesma... Voltamos para esta mesma etapa. De há um mês atrás. Então nós estamos nessa etapa. Então o inspetor vai ter que vir agora, inspecionar e aprovar essa etapa dessa ferragem. Sim. Daí tem que vir encanamento, aí tem que aterrar, né, baby? Acho que vai a terra, depois faz encanamento. Faz o cano. Aí depois tem que fazer, acho que alguma coisa aqui por dentro aí também. Mas assim, o concreto tá perto, mas ainda tá longe. Essas etapas que a gente não lembra, gente. Tá perto, mas não tá perto, mas ainda tá longe. Tem um negócio, tanto uns trecos aí para poder finalizar e deixar tudo prontinho, concreto. Antes do concreto, né? Parece que vão ser 2 etapas de concreto, certo? A gente vai falar isso para vocês também. Lembra que a gente descobriu com esses planos novos quer dizer, acarretou num outro problema que a gente não tinha antes com o primeiro plano e aí seria diferente com este segundo. E uma vez que as estacas já estão instaladas, o rapaz que executa essa parte falou que seria impossível ele fazer de uma vez. Aí eles também arrumaram uma solução para isso. Nós vamos explicar para vocês. Na verdade, o que eles falaram é que eles, obviamente, voltaram para o engenheiro novo que fez esse novo projeto da fundação e ele entendeu, obviamente, e ele vai dar uma carta dizendo que pode ser feito em 2 etapas, porque senão o inspetor vai chegar e vai estar esperando uma etapa só, porque é isso que está no projeto, e aí não vai estar do jeito que aí vai dar problema de novo. Então, eles já se adiantaram, já conversaram com o novo engenheiro civil, que é o engenheiro civil do Bob. E aí ele vai dar uma carta, ou já deu uma carta, para poder, quando chegar na hora do concreto, o inspetor saber por que foi feito em 2 partes, entendeu? Certo, Marcelo? É isso, Fê. Vamos sentar ali? Vamos, ué. Eu tô com calor. Eu adoro a parte de sentar ali, gente. Né? Porque é a hora que nós ficamos o quê? Na sombrinha, tá ligado? Menino, vem chegando, vai deixando seu like, comenta, compartilha. Nós estamos aqui construindo a casa, menino, certo? Passamos aí por um perrengão, um mês de perrengue. E aí ontem nós conversamos com
a construtora para ver a que pé tá, como foi, por que foi. E é isso. Bom dia, Erilu, um beijo para você. Erilene é o nome dela, é pro meu filho Luiz. Um beijo, Luiz e Erilene. Você quer que eu sente? Aqui tá bom, meu amor? Tá bom aí, filho. Você vai sentar de que lado? Vou sentar do lado de cá. De cá? Então não tá bom, porque não tem espaço para você sentar. Então você já... Então deixa eu vir mais pra cá. Isso aí. Que você não tem uma bundinha tão pequenininha assim, né? Você acha? Não, para caber ali no espacinho que tinha, não. Tá, só arrumar aqui. Gente, que calor. Vocês conseguem muito sentir quente. o calor daí? Adoro Ai, vocês, sou web TVzeira raiz do tempo da Jabiraca. Isso, hein? Agora sai, disse a Edilânia. Ô, Edilânia, é isso mesmo. Um beijo pra você. Vai dar tudo certo, só que onde eu vou ficar quando for? Disse Alteneide. Então, Teneide, você lembra que a gente falou do Airbnb? Ainda temos estes planos do Airbnb, não temos essa esperança. Vamos ver. Vamos ver o que vai. Depois desse perrengue todo, menino. Vamos ver. Espero que agora vá de uma vez e a gente esqueça essa fase, né? Então, gente, vamos lá. Bom, falei pra vocês que a gente chegou nessa etapa na etapa que a gente estava antes, certo? Sim. Tu precisa disso aqui, meu amor? Esse aqui é meu fone, deixa ele aqui mesmo largado. A gente chegou na mesma etapa que a gente estava há um mês. Que o inspetor precisa vir aqui inspecionar e passar essa parte para poder dar andamento na obra, né? Ele tá previsto para vir na segunda-feira. Aí a gente veio aqui hoje, a gente viu que tá tudo sem cap de novo, né? Mas aí eu já falei com eles falaram que sabe que na segunda-feira de manhã eles vão estar aqui com uma equipe para poder esperar um inspetor e aí eles já colocam essa parte, né? Eu acho que eles já querem falar com o inspetor para já avisar dessas... De como vai ser feito aí. De como vai ser feita essa mudança. Então vamos lá. Por isso da carta do engenheiro já. Exato, por isso da carta do engenheiro falando que pode ser feito o concreto em 2 etapas. Então assim, cara, nós ficamos lá 2h30 conversando, né, tentando entender o que aconteceu. E a versão é a mesma do Bob, de que o inspetor questionou essas estacas no meio, para ter a sustentação do contrapiso. O construtor falou, não, mas o engenheiro falou que é assim que vai ser feito, que tá de boa. Eu vou pegar uma carta dele falando para você que, né, que é isso mesmo. Só que voltando na empresa de engenharia, segundo ele, o cara foi mandado embora. E o povo não quis arcar aí com... O povo começou a fazer um cu doce para poder arcar. E aí ele pensou, bom, se eu brigar com essa empresa de engenharia e parar a obra vai me custar mais, eu vou demorar muito mais tempo. Então, para fazer o negócio andar, ele falou, vou procurar o engenheiro do cara que está instalando as estacas, que é o Bob. E aí o rapaz olhou, novo engenheiro civil olhou e falou, realmente, precisa botar esses paios, essas estacas no meio, porque senão vai dar ruim. Ele falou, eu não vou assinar isso. Ele falou, eu tenho que fazer tudo de novo. Então, foi refeito ele refez o projeto, ele refez todos os cálculos, é um novo projeto, por isso que mudou a fundura do negócio. E levou esse tempo todo, né? Foram essas 3 semanas. A fundura disso tudo, o concreto que antes era não sei quanto vai ser maior ou menor, não sei, mudou um monte de coisa. Mudou também, que é a parte mais cara, a quantidade de estacas, certo? Isso. E aí demorou esse tempo todo. Mas é aquilo, né, gente? O nosso problema, ok, vai ser resolvido? Tudo tem uma solução. O solo bosta daqui tem uma solução que a gente achou que já estava certo, sim, né? Se não está certo, tem outra. Tudo tem uma solução, mas custa dinheiro, né? E a gente queria entender de quem foi o erro e por que essa pessoa que errou não vai arcar. Não vai se responsabilizar. Não vai se responsabilizar por isso. Eu não posso me responsabilizar por algo que para mim já foi dito. Não está no combinado. Não, já foi dito por profissionais que a gente pagou, né? Porque o engenheiro primeiro que fez foi pago para fazer. Sim. Por que vai cair nas minhas costas algo que foi dito para mim que estava certo e eu acordei que era aquilo? Então, se alguém errou nesse nível, porque não é um errinho bobo, né? Essa pessoa que é um profissional, ele precisa arcar com isso.
E aí essa foi a conversa que a gente teve, né? Então ficou acordado o seguinte, que obviamente a fundação, até a etapa que a gente acordou, Sim, é nossa responsabilidade. A partir do momento que alguém errou, e aí não é mais a minha responsabilidade. Os planos, exatamente. E aí a construtora vai arcar com essa diferença de valor e essa mudança toda. Foi o que eu falei para ele, eu falei, olha, a gente acordou dele arcar, eu falei, aí você procura o cara, ok, no meio da obra não dá para botar a empresa no pau, porque vai demorar muito, então eu entendi, né, a estratégia de já ir procurando e já ir fazendo com outra pessoa, ao invés de ficar batendo cabeça com essa empresa de engenharia. Então agora que o construtor vai arcar com essas despesas extras, e que se ele achar que ele tem que botar a empresa de engenharia no pau, nessa, né, de lado assim, conforme vai, aí já é um problema dele, entendeu? Então ficou acordado assim, a gente arca, obviamente já estamos arcando com o que estava certo no primeiro projeto, e eles arcam com o que foi ou refação, né? Porque... o trabalho das outras pessoas que vieram aqui. Exato, porque só destaca mais, gente, ficou mais de 16 mil dólares. Só do trabalho do Bob, de colocar essas estacas. Aí tem o trabalho da galera aqui que faz refazer essa forma toda aqui, as ferragens. Aí tem o concreto que aumentou, parece a quantidade de concreto. Que então aumenta. Assim, tudo isso extra vai ficar por conta dele. E aí depois ele vê, sim, né? Porque é uma empresa grande, eles têm várias casas sendo construídas, deve ter um departamento jurídico, e aí já não é um problema meu, e nunca foi um problema meu este erro, entendeu? Por isso que a gente precisava sentar e botar em pratos limpos isso aí. Então assim, aí a gente conversou bastante, mostramos para ele qual que é a nossa insatisfação, ele entendeu, e aí a gente resolveu zerar. Ele até falou, olha, se vocês não quiserem mais fazer com a gente entende, por causa da, né, perde a confiança e tal. Mas aí a gente resolveu zerar, já que ele vai arcar aí com os custos extras deste erro absurdo, deste engenheiro, que olha, gente, é de uma firma, porque assim, eu lembro, quando ele veio com a gente com essa proposta, ele falou, cara, é uma firma pica que fez os negócios pro Busch Gardens e tal, pra você ver, né? Então assim, na verdade, por que a empresa enrolou ou falou que não, já não quero nem saber. O meu problema era resolver isso e quem vai arcar. Sim. Essa é a verdade, né? Esse era o nosso problema. Então, isso já tá certo, graças a Deus. Então, daqui, ó, bola pra frente, bora zerar. Como eu disse pra vocês, voltou lá um mês atrás. Segunda-feira o engenheiro vai vir, eu espero que passe. Que não ache nenhum outro problema, que os capzinhos estejam aí nos lugares onde eles devem estar. Espero que não chova esse fim de semana para encher de água, porque se encher de água também. Mas aí são um negócio de natureza, já é uma coisa que a gente não tem como... A gente só espera que não chova. A gente não tem como ter controle. Não embolar mais. A gente não tem. Mas assim, o que é da obra, até essa etapa, a gente espera que tudo esteja aí de acordo com o que o cara do inspetor lá, o inspetor tem que vir olhar e falar, beleza, bora avançar esse inferno, sabe? Quando vamos fazer um piquenique no terreno, perguntou a Flávia. Ô Flávia, nós nunca fizemos, né, Marcelo? Não. A gente sentou uma vez ali, né, pra bater um papo com eles. Ah, verdade, umas cadeiras. Tu lembra? Umas cadeiras de praia? É. Então, mas piquenique mesmo nós nunca ainda fizemos. Não rolou. A mesa já tá aqui, né? A mesa tá sendo usada, porque os meninos usam. Achei Sim, tão bonitinho. você lembra? Ai, gente. Outro dia, né? Aquele dia que a gente veio, foi aquele dia da última vez, né? Que a gente veio. Foi. Que a gente queria. A gente achou que tinha boas notícias e aí a gente viu que tinha um outro. Na terça-feira ou na quarta que nós fizemos? Ah, não lembro. Aí quando a gente, na hora do almoço dele, eles sentaram aqui para comer. A gente achou tão bonitinho, porque é para isso mesmo, é para, né, senta na sombra, né? Come e tal. Aí o Marcelo falou assim, porra, mano, eles devem estar passando um calor, porque o Marcelo já trabalhou na construção, né? Então assim, já é algo, já foi nervoso. Foi algo aí que o Marcelo passou e não é um trabalho, bom, é igual aí no Brasil, né? Construção não é um trabalho fácil, aí a gente fica feliz que eles estavam usando aqui a mesinha para poder comer.
Marcelo continua gato, o tempo já fez bem pra vocês dois, Você viu, disse filho? Michel Silva. Olha só. Ele tá mais gato ainda, Então, né, Michel? aquela história sua, de que você me deu um trato e tal, caiu por terra, né? Não. Porque eu nem te conhecia naquela época. Mas o que aconteceu desta época até a época que eu te conheci? Algo passou na sua vida. Eu falei pra você que foi a moda, né? Da calça colorida, o cinto prateado, com a jaqueta de couro. Mas e você, assim? Ah, não, gata. A moda, era a moda? Era, porque... Marcelo tá derretendo, disse então, Gleice. Um calor desgraçado aqui, gente, vocês tá não têm muito ideia. quente. E Tá muito úmido. É, tá muito, muito quente. Deixa eu ver o que o pai tá falando aqui. Ô, povo, pai. Tati, se fosse aqui no Brasil, essa mesa já não estaria aí. Ô, Vânia, isso vocês falam desde o dia que a gente montou a mesa. Que a gente montou a mesa e fez ruim esse quadro aqui, meu. Ficou ruim, baby? É lógico, você podia ter me falado que eu dava um trato tá aqui na ó. minha mão, você não tá vendo? Agora que eu me toquei, não sei, vai dar o upgrade aí. Desde que a gente botou a câmera, ou a mesa, que o povo fala que essa mesa não ia durar. Mas é porque é que o costume é aí, né, gente? Que vocês não podem andar com o celular na mão, mas aqui, não que não roube não, tá, gente? Já puxei pro lado errado. Aí agora pode acontecer. Mas normalmente, assim, as pessoas respeitam, sabe? A propriedade alheia. Não é porque tá dentro do meu terreno, né? Não é porque o terreno tá aberto. Passaram aqui para pedir os ferros. Não é porque o terreno tá aberto que você vai pegar as coisas que tá dentro do terreno. Então, assim, é meio costume aqui. Não que não tenha gente merda aqui também, né? Mas é muito mais difícil de encontrar. Sabe por quê? Porque o povo tem medo da lei aqui, né? Coisa que não acontece no Brasil, né? Ó, o Ti Barreto achou justo. Vocês acharam? Eu acho justo, gente, né? Eu acho justo. Porque, assim... Cobre deles agora, uai. Não é isso, Marcelo? Meus amores, que dê tudo certo nos próximos passos da construção. Não seria fácil, mas agora vai, hein? É isso, Kaique, agora vai. Até dá pra sentir o ânimo de vocês voltando, disse Lê Menezes. Lê, dá um ânimo, né? Dá um up aí. E correndo na paralela disso, a gente tem a arquiteta trabalhando dentro da casa, né? Assim, com o projeto de arquitetura dentro da casa. Inclusive o estúdio é o primeiro, né? Que a gente pediu prioridade pro estúdio, porque é onde a gente trabalha, né? Ela vai fazer a casa toda, mas a gente tem prioridades aí de ir terminando primeiro, porque a gente também tem um projeto de automação e de tudo que vai de... Luz. E isso precisa estar pronto. O estúdio áudio. É onde tem as coisinhas mais assim, sabe? Tem um monte de trelelê. Não, o estúdio é onde vai passar os cabos, tem que esconder tudo, então tem muito mais trabalho aí pra gente poder... Isso. Mas vocês vão acompanhar tudo isso aí, gente. A foto nossa com os mantos, Gabriel, tá lá no Instagram. Fê. No meu... Você não viu ainda, o Gabriel? Martins Oficial. Tá lá no meu Instagram. Vai lá ver que a gente usou os seus cu e ranço internos. Vocês pediram, né? É isso. É isso. Quando for concretar, chama o engenheiro bagaceiro e enterra ele junto, disse a Suelen. Mas ninguém achou ele, filho. Diz que o cara sumiu, menina. E aí? Eu já não quero mais saber desse engenheiro. Eu já não quero mais. Já. Vamos botar uma pá de cal nisso. Força. Já tá resolvido. É isso. Finge que nada aconteceu. Que esse mês aí, né? Então, bora. Que venha o inspetor segunda-feira e que esse inferno passe. É isso. Agora a gente tem que torcer para isso aí. Para poder andar, gente, pelo amor de Deus. A igrejinha lá tá pronta, quase. Estão preparando para botar o rufo, os shingles lá. Porque já colocaram já os plywood de tudo. Ou seja, era para nossa já estar basicamente nesse... Não era, Marcelo? Eu acho que era. Sim. Eu acho que era para estar mais ou menos aí. E no meio disso tudo, né, gente, de pandemia, tem um negócio de lei de material que pode acontecer. Mas que aí já fica fora da gente, né? E deles também, né? Exato. Foi o que eu falei pra vocês. Isso todo mundo, tanto aí no Brasil, quanto em qualquer lugar no mundo, tá sabendo. Que nem Marcelinho. Marcelinho mudou na casa dele e comprou um sofá. Era pra chegar daí 45 dias. Até agora não chegou. Aí mandaram uma mensagem de texto. Falando que ia chegar naquele dia. Aí mandaram de novo, né, Marcelo? Falando que é só daqui um mês. Ou seja, o sofá não chega nunca. 2 meses já. 2? Ixi, pior do que eu esperava. Puta merda. Agora, uma coisa que ele falou é que praticamente tudo da nossa casa está comprado. Então agora se atrasar é porque
o fornecedor não vai entregar, entendeu? Exato. Não porque ele deixou de comprar, não. Exato, tem esse detalhe também. Comprado, ele falou que já tá tudo comprado, janela, os trusses, que é umas madeiras que já vem pronta, que vai no telhado, já tá tudo comprado. Só que aí é aquilo, comprado tá, aí tem prazo de entrega. Se eles vão cumprir o prazo de entrega... Mas aí é uma coisa que fica fora, né? Não tem como controlar mesmo. Exatamente, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui eu já li, deixa eu ver isso aqui. Vamos ajudar nos cascaio tudo, tamo junto. Aê, Flávia, um beijo pra você, viu? Falando nisso, mano, será que tá funcionando aquele cupom ainda? Vocês olharam? Ontem, no Falando de Ilha Record, a gente falou assim, gente, acabou a promoção dos mantos, mas vai lá na loja, que às vezes o povo já falou pra gente, o cupom tá funcionando ainda. No dia seguinte, acaba funcionando. Aí falei pro povo ir lá olhar, ontem de madrugada, no Falando de Ilha. Bichinho. Mas, vai agora, se você perdeu, deixa eu só fazer assim, que tá escorrendo suor aqui em mim. Deixa eu limpar em você. Vai lá. Ainda bem que é preta, né? Vai lá e dá uma olhada se está funcionando o cupom ainda. Você que perdeu a promoção. O cupom é loja 9 anos com 9. E aí tu pode comprar um moletom e ganhar 2 camisetas, tá? Mano, vocês arrasaram nessa promoção. Verdade. Cara, batemos os recordes de tudo. No mês retrasado, a gente já tinha batido o recorde, né? Nós batemos o recorde dos recordes de tudo. Vocês são muito pica. Violentos mesmo. Então é isso, gente. Acho que ficou... tem mais um aqui pra eu ler. Do Dr. Jadson. Zerou mesmo ou doutor? Zerou igual Dona Renata? Sempre zerava no... Dona Renata? Não, do nosso lado zerou com as forças. Zerava no PC. E, na verdade, não zerava nada. KKK. Espero que tudo dê certo. Tanto é que quando a gente saiu de lá, eu até falei pra ele, né? Falei, avisa o pessoal aí seu... que nós é mó gente boa, velho. Tá ligado? Queria avisar o pessoal aí que nós é mó gente boa, filho. tá? É só se colocar no nosso lugar que vocês vão sentir um pouquinho do que a gente sentiu. Então, assim, nós somos gente boa mesmo. Eu estava preocupado quando a gente passou ali. Então, a gente é gente de boa. Nós estamos zerados, hein? Exato. Nós zeramos. Daqui pra frente, vamos ver o que vai acontecer. Mas essa nós zeramos. Pra ser sincero, nós aprendemos algumas coisas aí com o último BBB 21. E a conversa terminou até num abraço. Exato. Olha só. Meu Deus, escorreu uma... Escorreu esse suor aí que você tá limpando em mim, desgraça. Eu achei que era lágrima, é suor. Entendeu? Então assim, é isso, mano. É isso. Bora focar e terminar esse inferno, certo? Ô, gente... Amanhã hoje ainda a gente vai se ver lá no Web TV Brasileira, que hoje tem Ilha Record, falando de Ilha Record, certo? É isso. O Marcelo, ele tá fazendo um teste hoje. Eu vou assumir, porque às vezes ele não gosta de assumir. Ele tá fazendo um teste hoje, o Marcelinho tá aqui, só que o Marcelinho vai voltar pra faculdade. E o Marcelo vai ter que fazer tudo isso sozinho, imagina, tadinho. Aí tem pouco botão aqui pra apertar, entendeu, gente? Então, fora esse daqui do lado, mas beleza. Então, na hora de iniciar e na hora de fechar a live, que é uma mais complicada ainda. Então, por isso que ele tá olhando pro lado falando com o Marcelinho, que ele precisa saber. Então, bora assumir que na verdade, eu queria que ele saísse daí e viesse pra cá, porque quando eu virar a câmera, ele já não vai estar aí, entendeu? Mas ele sempre aparece. Eu sei, mas quando eu tiver, ele não tá, entendeu? Não, deixa ele lá agora, que não tem problema nenhum. Falou, Tigrão? É nóis. Então tá. Aí a gente se vê hoje no Web TV Brasileira no Falando de Ilha Record depois do programa, certo? É isso, mano. Espero todo mundo lá. Você que é novo aqui, se inscreve, assiste as lives tudo pra você entender o perrengue, tá? Porque essa aqui é a solução do perrengue. Beleza? Obrigada a todo mundo pelo carinho, pela disponibilidade aí nos e-mails, pelas energias boas. Deu tudo certo. Daqui pra frente, se Deus quiser, não vai ter nenhum problema assim. Pelo menos não assim grande de erro, de gente... problema acho que vai ter. De engenheiro civil incapacitado e irresponsável pra fazer a obra, né? É isso aí. Um beijo pra vocês, amo vocês tudo. Muito obrigada, viu? Ui, bom sábado! Ele tá tentando apertar. Aê, foi!